Bem, como todos sabem, a Bahia é sempre considerada como um bom exemplo da adoção da abordagem territorial do desenvolvimento. Desde o processo de revelação dos territórios de identidade, isso lá em 2003, 2004, e a partir daí, mais especificamente a partir de 2007, tivemos aqui na Bahia a transformação desses territórios de identidade como unidade de planejamento de políticas públicas. E não só transformamos os territórios de identidade como unidade de planejamento, nós fomos mais além. Nós estamos já aqui vivenciando o 4º plano plurianual, construído de forma participativa, tendo os territórios de identidade como essa unidade de planejamento. E não ficamos só nisso. Lá em 2014, o governo do estado instituiu a Política Estadual de Desenvolvimento Territorial. Eu diria que é a única política estadual no Brasil. E nesse processo, que eu diria complexo, nós temos hoje o funcionamento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, que faz pouco tempo houve essa tentativa de organizá-los e eles vêm tentando se organizar. Nós temos nos 27 territórios os Conselhos Territoriais de Desenvolvimento Territorial. Complementando, nós temos o Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial. Então, nós temos aqui um arranjo complexo. Esses espaços todos são órgãos colegiados, órgãos que tentam planejar e que tentam definir e discutir o tema desenvolvimento sob a abordagem territorial. Mais recentemente, fruto desse processo, nós tivemos um outro espaço, um outro arranjo que veio, eu diria, complementar toda essa estratégia que são os consórcios públicos territoriais. Eles não surgem do nada, eles surgem exatamente desse debate e desse avanço dos territórios de identidade e dos colegiados territoriais. Então, esse braço operacional composto pelas prefeituras municipais veio coroar toda essa estratégia que está sendo colocada pelos territórios de identidade. A gente está agora num importante desafio, porque nós precisamos consolidar esse processo de planejamento, de gestão e de controle social das políticas públicas. Fortalecer essa ideia dos territórios de identidade e comunidade de planejamento, consolidar o principal órgão representativo desses territórios de identidade, que são os colegiados territoriais. E para isso nós temos que ter estratégia, que a primeira delas é garantir a aplicação na totalidade da política estadual, da Lei 13.214 do ano de 2014, que prevê, primeiro, a garantia do financiamento da estratégia. Então, o Estado baiano assume obrigação de apoiar e de garantir o financiamento dessa estratégia. A segunda é consolidar os territórios de identidade como unidade de planejamento de políticas públicas. Os territórios efetivamente têm que ser considerados na aplicação do orçamento, na aplicação de todos os investimentos que são feitos aqui através do conjunto das políticas públicas, dos programas e dos projetos. Nós temos que articular melhor esses órgãos colegiados, os conselhos municipais, os colegiados territoriais, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial e todos os outros órgãos que dizem respeito, que discutem desenvolvimento, que fazem planejamento do desenvolvimento. E nós temos uma coisa fundamental, que é ampliar as temáticas e as políticas que são colocadas nessa discussão e que passam pelo debate nos colegiados. Seja dos pequenos investimentos voltados lá para a agricultura familiar, obras que dizem respeito ao município e ao conjunto dos municípios, como também as grandes obras que hoje vêm acontecendo na Bahia. Nós temos que ampliar essas temáticas para que os territórios de identidade se efetivem cada vez mais no processo de discussão, de planejamento, de gestão e de controle social das políticas públicas. Para finalizar, nós temos importantes desafios. Cabe ao governo continuar adotando essa estratégia, reconhecida no país e fora aqui do Brasil também, mas cabem também aos colegiados perseverar nessa difícil tarefa de construir uma Bahia nova, mais plural, com muito mais participação e com controle social. Não é necessário permissão aos colegiados territoriais para que eles se organizem melhor e cumpram esse importante papel. Claro, o governo de um lado tem que fazer isso, porque tem uma lei que institui, mas cabe aos colegiados territoriais continuar nessa difícil missão que é construir processos de planejamento participativo, construir outro modelo de desenvolvimento que a Bahia precisa e vem fazendo nos últimos anos.